Agora chega, se a Marvel continuar com essa ideia, isso pode ser o grande erro que vai acabar com o Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Sério, galera, eu tô falando do retorno de alguns personagens polêmicos, né, dos filmes antigos, que pode destruir qualquer chance desse Peter Parker finalmente se provar de uma vez por todas. Então vem comigo pra gente descobrir hoje como a Marvel pode acabar desperdiçando a chance de fazer o melhor filme do Homem-Aranha até hoje. Galera, então, não é novidade pra ninguém, né? Quem acompanhou desde Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? A gente viu, então, essa jornada desse Peter Parker do Tom Holland realmente para ganhar mais responsabilidade, né? Esse terceiro filme realmente foi muito importante para ele conseguir passar por essa jornada e com o Andrew e o Tobey conseguindo fazer parte disso, né? O que foi muito legal de ver, como os outros Homens-Aranha, o que eu nunca imaginei que eles iam realmente contribuir para essa jornada desse jeito, né? Parece um sonho, nem parece que isso aconteceu. A gente já faz bastante tempo que aconteceu, querendo ou não, nossa, e nem parece. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Faz 5 anos, vai fazer 5 anos esse ano, que a gente teve o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Isso é uma loucura que já faz tudo isso. Mas continua sendo um sonho, né? Que nem parece real. Mas esse filme, além de trazer os dois Homens-Aranha, ele também trouxe algo muito bom pro Tom Holland, que é perspectiva. Porque antes esse Tom Holland, esse personagem, né, essa versão do Tom Holland, o Peter Parker, do MCU, ele não tinha essa perspectiva tão boa quanto ele tem agora, desde a estreia dele, né? Quando a gente viu lá ele em Guerra Civil, e o filme dele, o primeiro filme, era muito, muito, muito promissor. De que realmente a gente podia ter um filme que resgatasse a essência dos quadrinhos, pegasse as melhores HQs, as melhores inspirações, um vilão bom que nunca teve sua chance, como o Abutre, e colocasse ele mais no pé no chão, urbano, e que realmente, no primeiro momento, no De Volta ao Lar, até que é bom, um bom filme. Só que vários personagens caracterizados, muitas piadas fora do tom, né? Um CGI também que não contribui muito, um vilão que até é bom, mas força uma ligação com o Tony Stark, e aquela cena também dele levantando os escombros, que tinha tudo para ser incrível e definidor pro personagem, mas acabou sendo esquecida em meio a tantas outras. Então, esse filme, esse personagem, ele começou muito bem no Guerra Civil, mas para mim a melhor aparição dele até então era lá, né? E Sem Volta Pra Casa também ele terminou muito bem. Então, desde Guerra Civil e até Sem Volta Pra Casa, que conseguiu mudar isso, esse Peter Parker não tinha uma perspectiva tão boa de um futuro grandioso, como ele está tendo agora. Porque agora, com o fim de Sem Volta Pra Casa, que ele foi esquecido por todo mundo, que ele deixou os amigos dele, né, o interesse dele também, a namorada que ele estava tendo, né, o romance que ele estava tendo com a Michelle e tal, mas que eram esses novos personagens que nunca funcionaram, na verdade, né, mas ele finalmente abriu mão disso para realmente encarar os erros que ele teve e o grande sacrifício também, a grande perda que ele teve com a Tia May. Então, a Tia May morre no final, ele fica sozinho no final, ninguém se lembra dele e ele tem o peso real de estar vivendo sozinho nesse mundo e precisando arcar com tudo sozinho. Como as melhores histórias do Homem-Aranha Porque por isso que ele não é tão próximo dos Vingadores assim. Por isso que a gente queria ver ele no universo Marvel, mas não obrigatoriamente precisando depender dos outros heróis, porque ele nunca dependeu. E sim, mais a Marvel depende dele, até por isso que ela fez esse acordo com a Sony, né? Então, eu acho que o ponto definidor que eu quero chegar o quarto filme é o momento ideal para o personagem finalmente brilhar, sem a dependência, né, de mentores, de Tony Stark, que nunca foi mentor para nada. Em Guerra Civil ele jogou o Peter pro lado dele, realmente nas HQs, mas depois ele logo percebeu que o lado certo era do Capitão e foi pro lado do Capitão, e essa foi a pior decisão que ele tomou, né, de ir pro lado do Tony Stark. Mas no MCU foi mais leve esse lado, né, e até que funcionou bem e tal, de relação deles lá em Guerra Infinita e tal e tudo mais. Mas aproveitando então esse final isolado desse filme, eu acho que ele tá nesse momento que é definidor mesmo, que é muito importante para ele seguir em frente e deixar esse lado de mentoria, de lado de inexperiente para trás, que não precisava acontecer desse jeito, né? Eles podiam pegar inspiração
de outras séries animadas, como o Espetacular Homem-Aranha de 2008, e agora eles vão poder ter a chance de fazer um personagem ainda melhor, porque se eles perderam essa chance, muitas vezes, na adolescência, agora na fase adulta, eles podem acertar de vez. E como base as HQs, e como base a série dos anos 90 também, por que não? Que é um ótimo exemplo de como fazer isso, e o primeiro jogo do Marvel Spider-Man também. Então, pra mim, eu acho que essa nova tecnologia tem que explorar mesmo a fase adulta. Tem que explorar a vida de universidade, né? E dar mais seriedade e dramaticidade. Mas é aí que vem o problema de tudo, né, galera? E a gente vai comentar agora aqui, porque essa notícia, ó, de Homem-Aranha 4 está disponível lá no XPN para vocês conferirem, o link está aqui na descrição. A gente tem então a informação de que o Iman Sfand, né, pode interpretar o novo namorado da Michelle Jones, que é a personagem da Zendaya. Então a gente tem uma adição aqui desse cara, né, que fez a série da Ahsoka lá de Star Wars do Disney Plus, para ser o namorado da Michelle Jones no próximo filme. Então, tipo, não foi confirmado oficialmente, mas o insider do Daniel RPK, ele diz então que esse vai ser o novo interesse amoroso da Michelle, né? Então faz bastante sentido por causa do destino do Peter, e ele foi esquecido, então ele vai ter que lidar com isso, e até por conta disso ele não tentou contar de novo para Michelle que ele é o Homem-Aranha e tentar se aproximar dela, o que pode ser muito bom. Mas o grande problema disso tudo é o foco da história, né? Porque o foco da história devia ser a independência do Peter, né? Ele tá sozinho, tá no apartamento, construiu o próprio traje. É uma chance de ouro que eles têm para corrigir a personalidade meio bobona e dos filmes anteriores, né, que ele tinha. Então, aí vem o grande problema. O problema da Michelle e do Ned. Porque, tipo, a gente teve, então, essa confirmação, não pela Marvel oficial, mas a gente viu eles no set, viu os sites principais de Hollywood falando. Então, tá confirmado que a Michelle e o Ned vão voltar nesse filme. Então, a Michelle, ela começou como um personagem, tipo, bem diferente, sabe? Sem substância, né? Lá no De Volta ao Lar. Ela só tentava ser um alívio cômico, né? Pra no final a Marvel não ter nem coragem de chamar ela de Mary Jane, né? Porque ela sabia que daria muita polêmica e ela não é nada a ver com a personagem. Então, no primeiro filme, a personalidade dela não tem nada a ver com isso e nos outros também. Então ela faz, ela diz, né, no final, para chamarem ela de MJ, porque é Michelle Jones. E aí, no Você Volta Pra Casa, ela fala que tem um Watson ainda, né? Que eles, aos pouquinhos, eles vão mencionando algumas coisas que faz parecer que ela é a Mary Jane dessa versão. Então, no segundo filme, o problema é que o Peter ele quer começar a namorar a MJ, né, se vocês lembrarem, do nada. Tipo, desde o início, ele tenta namorar ela, sendo que isso não foi desenvolvido no primeiro. Eles esquecem tudo do primeiro, eles terminam normal, amigos, e no segundo ele já quer desesperadamente conquistar ela. Então é tudo mal construído. Você percebe, se você for ver os filmes, você percebe um seguido do outro que não é algo realmente que está sendo construído assim certinho, sabe, para a relação dos dois. Até que no terceiro a gente vê funcionando mais, até porque o Tom Holland e a Zendaya estão namorando na vida real, então faz total sentido eles funcionarem mais a química deles, né? Então, tipo, mas até ela descobre a identidade dele no segundo filme é forçado e tal. Então, tipo, mas no final, o Ned esquecendo dele, ela esquecendo dele, era a chance perfeita de deixar eles de lado, esses dois personagens que nunca funcionaram. Então, os personagens de apoio, secundários, tipo, o Flash Thompson, nossa, cara, esse Flash Thompson, sério, não dá pra acreditar que esse cara é o Flash Thompson. Então, tipo, não impõe medo nenhum, não impõe nada de ruim pro Peter, né? Esse confronto, essa rivalidade. Claro que eles tentaram explorar esse lado de que ele gosta do Homem-Aranha e do Peter não, mas foi muito na superfície, sabe? Foi muito básico e genérico, foi muito superficial mesmo. E do mesmo jeito a Betty Brant, aquela Betty Brant que eles inventam que tem o visual igual, cara, não entendo. Esses filmes do Tom Holland, eles pegam um personagem e tentam fazer ele idêntico a um personagem clássico, como por exemplo, o Ned Leeds. Ele é igual ao Gank do Miles Morales, lá da HQ do Miles Morales, que é um dos únicos personagens novos que o Miles Morales tem, né? Tirando os vilões, ele pega tudo do Peter, né? E é tudo compartilhado. É o único personagem que dá pra guardar pra uma produção do Miles. Eles usam a aparência igual do Ned Leeds e do Gank, né, desse amigo dele, mas em vez de chamar de Gank, eles chamam de
Ned Leeds, que é um personagem do Clarim Diário lá das HQs que não tem nada a ver com esse Ned Leeds. Do mesmo jeito, a Betty Brant. A Betty Brant desse filme, ela é igual o visualzinho dela com o arquinho da Gwen, mas ao mesmo tempo ela não é a Gwen. Ela é a Betty Brant, que não tem nada a ver, que é também do Clarim Diário, é um outro nome do Clarim Diário, né? E ela já tem essa dualidade, porque ela não tem nada a ver visualmente, mas também apresenta o jornalzinho da escola, mas tem o visual da Gwen. Então é tudo misturado, é tudo mesclado, entendeu? Sendo que a Beth nos quadrinhos, ela tem o cabelo curto e castanho escuro, então não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, até personalidade. O namoro, que ela namora o Ned do nada, que nem a Beth namora também, já teve interesse assim nos quadrinhos também, mas aqui não tem nada a ver os dois. E eles ficam fazendo essas mesclagens aí que eles podiam só usar o personagem original. E parece que a Sony talvez impediu, mas tipo, que criasse novos então, mas não se aproveitando e descartando e a oportunidade que você teria de usar no futuro, né? E agora eu até fiquei curioso de saber, né? Antes da gente continuar o vídeo aqui, qual pra você é o personagem secundário desses filmes do Tom Holland que é o pior? É o Ned? É a Michelle? É a Beth? Esse Flash Thompson ridículo que eles criaram? Então fala comigo, nerds. Eu sou o Lucas, roteirista e apresentador, e você tá aqui no Experiência Nerd, o seu refúgio no universo nerd, uma experiência sem fim há mais de 12 anos criando conteúdo aqui na internet. Então vamos lá comentar sobre, pra mim, o que é o maior problema mesmo do Homem-Aranha 4 de Tom Holland até agora. Porque depois da definição do retorno dos personagens, né, que já causou muita polêmica, e é um rumor fortíssimo de bastidores que pegou todo mundo de surpresa, é esse rumor agora do insider Daniel RPK, né? Então, tipo, muitos fãs estão especulando que esse personagem pode ser, então, aquele Paul Rabin, né, que apareceu nas HQs recentemente, né, para namorar a Mary Jane, original dos quadrinhos. Tipo, tudo isso como um artifício horrível também dos quadrinhos, né, porque não sei o que a Marvel tá fazendo atualmente com esses roteiristas, tipo, para separar os dois a qualquer custo, né. Desde os anos 2000 eles tentam separar o Peter e a Mary Jane. E claro, os quadrinhos são bem diferentes, né, mas não é nada impossível que eles também, de novo, como vocês viram, peguem um nome aqui desse personagem aleatório, que aliás todo mundo odeia, e eles escolham justamente adaptar ele com esse ator aqui, mesmo que a Michelle não seja a Mary Jane, mas eles vão querer fazer essa correlação também, provavelmente, ou só vão escolher um outro nome genérico, tipo aquele Brad lá, era Brad, né, no segundo filme, que ficava, parece que ia ter um interesse amoroso com a Michelle também. Então, tipo, essas ideiazinhas dele, sabe, essas vibes de John Watts que tinha na trilogia antiga, é o que me deixa com mais medo, né? Porque o grande erro desse filme já começa trazendo eles de volta, né? Que nunca foi positivo, mas, tipo, depois de tudo isso, depois desse soft reboot, o que a Marvel decide? Ela vai lá e chama eles. Então, pra mim, os personagens que deveriam estar mesmo nesse filme, tipo, era aprofundar os clássicos, sabe? Tipo, apresenta uma nova Gwen Stacy, tudo bem que o Angel já teve a dele, o Toby já teve a dele também, a Betty Brant, né? E a Betty Brant não, a Mary Jane, mas por exemplo, a Betty Brant você poderia usar, também teve no Toby, né? Teve vários momentos legais, mas você poderia usar ela, por que não? O problema é que eles já usaram o nome, né? Mas sei lá, poderia usar ela, poderia usar a Gwen Stacy ou a própria Mary Jane no futuro, porque eles conhecem, que muita gente não sabe, né? Porque o Espetacular Homem-Aranha de 2008, aquela animação, ela fez isso muito bem, que foi colocar esse personagem já no colégio, mas nas HQs, apesar deles terem aproveitado muito bem no desenho, nas HQs não acontece assim, né, exatamente, porque lá fazia sentido eles colocarem porque o Peter era muito jovem, então eles adiantaram um pouco isso. Mas nas HQs o Peter só conhece o Harry, a Gwen e depois a Mary Jane, né, mais pra frente, a partir da universidade. Quando o Peter entra na universidade, ele conhece a Gwen e o Harry. Então ia ser o momento perfeito, né, pra incluir eles aqui. E o verdadeiro J. Jonah Jameson também, de forma mais orgânica, né, na vida do Peter. Então, quem sabe ele trabalhando como fotógrafo para pagar as contas, né? Como algo freelancer, que ele nunca vai conseguir crescer como ele quer, ou talvez na área exata que ele quer, apesar dele gostar até de fotografar. Mas ele pode ajudar isso, a ele pagar a faculdade dele, por exemplo, se ele não conseguiu passar por conta de tudo que aconteceu. Ou também não pagar, ou só pagar as contas por causa do aluguel, né? Que ele tem que pagar, ia ser muito legal.
e talvez com o tempo, ao longo da trilogia, ele vira esse professor, né? Assim como eles tentaram fazer no segundo jogo do PlayStation, né? Que lá o Peter, acaba virando professor, mas eles não aproveitam tanto a ideia, né? Ele não dura tanto tempo assim. Mas eu acho que apresentar a Gwen como novo interesse amoroso, o Harry como melhor amigo, tipo, e a figura do pai dele sendo guardada até pro futuro, porque talvez eles não queiram apresentar o doente agora, tipo, eles aproveitam até para aproveitar, né? Eles aproveitam para realmente explorar esses personagens, porque pode construir eles de novo, certo, dessa vez, numa trilogia completa. Por exemplo, o J. Jonah Jameson é a oportunidade perfeita de fazer o que aquela animação dos anos 90 fez perfeitamente, que é já incluir ele na trama de uma forma muito natural, porque esse quarto filme vai ter o Escorpião, né? E nos quadrinhos e tal, nas animações, ele tá literalmente ligado à criação do Escorpião, porque ele quer acabar com o Homem-Aranha de qualquer forma. Então ia ser muito bom ter o J. Jonah Jameson mais presente, né, para você até desenvolver ele de uma forma que você percebe, nossa, o quão longe esse cara vai para conseguir parar a ameaça do Homem-Aranha. Então ia ser muito bom e eles podiam focar mais nisso, não só ser uma organização genérica ou só o Lápide contrata o Escorpião. Tipo, isso é muito básico, então você podia aproveitar e fazer. Olha para os quadrinhos estão lá. Então eu acho que realmente eles têm tudo para fazer certo, mas trazer a Michelle, trazer o Ned, trazer o Flash Thompson e outros vai refletir o erro, né, da primeira trilogia. Eles vão repetir o erro se eles fizerem isso. Então eles tinham a chance, né, de mudar, de fazer uma história incrível do Aranha Adolescente, o que acabou faltando, né, tipo, muito nisso, né. Eles tinham inspiração, eles tinham as HQs do Stan Lee, do Steve Ditko, tinha as animações, tinha o Ultimate Spider-Man nos anos 2000, né, e principalmente a animação de 2008 que eu falei, que faz isso com maestria, mas tipo, todos os personagens carismáticos, né, bem desenvolvidos, só que eles perderam essa chance, e agora eles têm a chance de novo de fazer, dar um frescor explorando a fase adulta do Peter, que também é a com maior potencial de todas. Mas ainda dá tempo, galera, o que você acha? Você tá com hype a mil ou esse filme tá fadado a trazer esses personagens de volta, a ser muito menos do que a gente espera? Comenta aqui, você acha que é um erro ou não eles voltarem e quais personagens novos você apresentaria? Tem que ser Gwen? Tem que ser Mary Jane? Tem que ter o JJ de novo? E quais os vilões para a nova trilogia também? Comenta tudo aqui embaixo que eu leio todos os comentários, então já se inscreve aqui com o sininho porque só assim você vai receber mais vídeos desses e clica aqui também nesses outros vídeos que estão demais, eu tenho certeza que você não viu e eu te vejo em alguns segundos. Clica aqui, até mais!